Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui de volta para o RB Podcast. Eu sou a Lara Fonseca. Eu sou Guilherme Portanova. Hoje a gente vai falar de agro. Agro? E a gente vai falar de música também. Agro e música. Música sertaneja no RB Podcast, não. Calma aí. Vamos devagar. Nem tanto também. Calma, calma. Nós vamos falar com um músico que está conquistando e está criando a primeira vaca. A vaca roxa. Roda um pedacinho do som pra gente ouvir. Isso aí, cara. Pode mandar bala. Cidadão de bem se acha iluminado. Fala em ética no bar pagando confiado. Bom demais. Olha só, então por que eu falei de agro? Essa que você está ouvindo é a vaca roxa. Vaca roxa, gostei do nome. O responsável pela vaca roxa é este músico que está aqui, músico profissional, Marcelo Minuti. Excelente a música, hein? Cara, gostou do som? Compositor. Gostei demais, punk rock, adoro. Marcelo Minuti, muito obrigado por dar o seu tempo pra gente aqui. Mas me diz uma coisa. Desde quando você tem uma banda, você é músico e você é um grande compositor que lançou um disco agora? Desde nunca. Como assim? Ah, não, agora ficou interessante. Conta essa história pra gente. Que acontece? Essa é a Vaca Roxa. Essa é a Vaca Roxa. Quem quiser Sua tá no banda. YouTube. Minha banda. Tua banda? Minha banda. Ela foi criada como um objetivo assim de trazer um pouco da minha juventude. Sou um grande apreciador do punk rock. Né? Bom. E aí eu quis trazer um pouco, né, para aquele jovem Marcelo daquela época, uma banda que fizesse um som que eu ia curtir pra mim. Não sou músico, não sei tocar nada, não sei, cantar nada. Pareceu muito bom aí. Ritmo bom, letra boa. Agora a letra é sua. A letra é minha. A letra é minha, são anos. Mas a voz é excelente também, não é você que tá cantando? Não sou eu, você acredita? Quem é o cantor? É um cantor projetado. Agora eu quero saber mais sobre essa história. Vamos lá, Marcelo Minuti é professor, um dos mais prestigiados professores que eu conheço na área de tecnologia, de inovação, startupeiro, campuseiro, o que tiver de tecnologia esse cara sabe, consultor de uma pancada de empresas, se tá no LinkedIn é cliente dele, professor do IBMEC, professor da FGV também. E do INSPER também. Do INSPER também. Uma máquina de falar de tecnologia, de estudar e de pensar sobre esses temas. Só que aí aconteceu o seguinte. O salto pra música foi uma experiência acadêmica. Isso conta pra gente. Você fez essa música toda em IA. Exatamente. A única parte que é minha é o nome, que eu me inspirei pra dar o nome, e as letras. As letras Sim. são de minha autoria, totalmente sempre escrevi letra, né? Mas não tinha banda, não sabia tocar nada, então nunca a gente conseguiu colocar isso pra rodar. Mas foi um experimento acadêmico. Na verdade, por quê? Porque eu trabalho com disrupção digital. Disrupção do trabalho, setorial. E a gente tá vendo a IA entrando aí no dia a dia de muitas atividades profissionais, né? Então, Sim. Foi uma ideia. E aí você jogou num programa XYZ lá, você jogou, eu quero você toque uma música com esse ritmo, com esse tipo de arranjo, nessa letra. Deu os comandos e a IA... Mais ou menos. Inicialmente eu tentei fazer assim, mas não fica bom. Não deu certo. Não deu certo. Não saiu, a música saiu. Sim. Né? Eu coloquei minha letra lá, saiu a música, né? Mas não era do meu agrado. Não ficou bom. Certo. Ela fica meio óbvia, meio repetitiva. Incomoda um pouco, né? Incomoda. Tempo, né? Você percebe que tem alguma coisa estranha. Tem até um nome para isso na tecnologia, estranhamento tecnológico. Tem um estranhamento. Igual quando você vê um desenho animado que eles tentam construir uma coisa... que aparece um humano, mas com realidade virtual. E você vê, puta, aqui não é um humano. Você vê o olho, alguma coisa. O sotaque digital, ele é meio insuportável depois de um determinado tempo, né? Exatamente. E a gente nem sabe, às vezes, que é IA, mas se irrita com a música e troca. Exatamente. Então, que é o que normalmente acontece. Então, a gente tem muita gente brincando com essas tecnologias e gerando isso. Daí eu quis levar um pouco a sério, né? Será que isso daqui eu conseguiria, do zero, lançar uma banda e lançar mesmo em todas as plataformas, Spotify, Apple Music, Amazon Music, e depois disso ainda ser remunerado por isso? Fazer o ciclo completo,
como se fosse um produtor musical mesmo. E hoje eu estou na última etapa, eu não fechei, né? Que ainda falta o ciclo da remuneração para ver. Eu não sei nem quanto ganha ainda. Claro. Vou descobrir daqui a pouco. Tá no caminho. Deve ser centavos cada vez que toca a música. Mas Impressionante. que valor tem isso? Agora, entrando na parte acadêmica da coisa, que valor tem isso para a tua pesquisa acadêmica, para os teus estudantes? O que você vai tirar disso? Além de, claro, da curtição de fazer o negócio e tal. A gente está tentando responder uma pergunta, né? O quanto a automação tecnológica da vinda de IA efetivamente vai conseguir ocupar espaços do trabalho que a gente conhece convencional, né? Ligado a vários setores, né? Eu peguei a música, mas poderia ser outros setores, né? De poder, pessoas que trabalham no escritório, gente que faz filme, né? Tem outras áreas. E eu tentei pegar uma coisa que eu conseguiria fazer eu sozinho o processo todo. E a gente vai tentar responder isso. E o quão fácil é uma pessoa sem nenhum conhecimento técnico no assunto daquela especialização conseguir produzir alguma coisa que, mesmo que não seja genial, né, seja de boa qualidade. Agora, é impressionante, mas ao mesmo tempo é um pouco assustador também, né? A gente vê que a tecnologia está avançando a um nível que eu já não consigo identificar sozinha, eu leiga, se um conteúdo é feito por uma pessoa ou por uma máquina. E aí, a que ponto a gente pode chegar com isso, né? Eu já comecei a soltar os questionários de pesquisa, né? Ah, que legal. Para coletar as percepções. E aí eu mando para pessoas que não sabem que é IA e para pessoas que sabem e aviso que é IA. As pessoas que não sabem não identificam como IA. Agora, algumas pessoas que identificaram eram músicos. Eu mandei para um grupo de música que tem um ouvido mais apurado. Quando você fala que é IA, a pessoa fala, nossa, percebi, mas achei muito bom. Eu não sei se percebeu efetivamente, mas as pessoas que não sabem, a grande maioria não consegue identificar como sendo IA. Que Não, coisa impressionante. primeira vez que eu escutei, Os músicos pra conseguem, mim, a maioria. pra mim foi difícil. Tem alguma coisa de espírito, de alma, sei lá do que, da música, da vibração da música ou da execução técnica que parece que falta. Mas isso é para quem tá habituado e sabe que o solo, sei lá, que aquela escala não é... Se bem que tá muito comercial a coisa. Eu acho que tem estilos. Alguns estilos são mais fáceis de ser replicados. Pode ser. Esse daí foi mais difícil. Porque quando eu colocava, ele sempre trazia para um... Eu acho que como os modelos de linguagem das IA são treinados, toda vez que eu tentava trazer para o que eu queria, ele fazia um rock mais moderninho. Né? Ele não ia para minha batida de punk ali, né? Tipo Green Day, Ramones, até as bandas de rock nacional do início dos anos 80 ali, Legião, Capital, né? Então ele não ia para esse lugar. Então eu tive uma dificuldade, porque ele foi treinado menos com isso. Um pouquinho. Se quiser deixar rodando no fundo aí, pode deixar. Mas assim, se fala muito da IA, o investimento pesadíssimo financeiro já tem das empresas no desenvolvimento da tecnologia, mas já há quem fale que não é tão certo assim um sucesso e uma transformação tão ampla quanto se pensou originalmente e porque não está retornando o valor aplicado. Você acredita nisso? Não? Acredito. Eu tenho um artigo publicado agora no final do ano que a gente está chamando, eu estou chamando de paradoxo da produtividade. Você tem investimentos massivos, né, bilhões e bilhões e bilhões de dólares investidos em IA, e quando você olha o retorno direto, esse retorno você não enxerga, né? E quando você olha isso refletido no PIB dos países, também não aparece. Em alguns países, inclusive, você tem cargas de investimento de décadas e você vê que o PIB até retrai, mesmo investindo muito em tecnologia. Então não é uma questão da IA. É que a IA a gente está mais no momento, mas a gente tem investimento em tecnologia em muitos outros momentos. Então esse paradoxo da produtividade, tem uma frase de um economista da década de 80 lá, qual que é o nome? O Salomão. Ele dizia o seguinte, que você pode encontrar os efeitos dos computadores em todos os escritórios, menos nos índices de produtividade. É interessante. Bom, agora a gente sabe que, cara, tem muitos benefícios, né? A gente vê aí coisas belíssimas sendo produzidas por IA também. Agora, e quando começa a ser uma ameaça? A gente tem uma porção de, não só você mostrando áudio, mas uma porção de vídeos, né? Que a gente vê o tempo inteiro e que eu não consigo mais identificar.
se aquilo ali é um conteúdo real ou não. Não só se foi produzido por IA ou não, mas se é real. A partir dali, até influenciadores falsos, né, criados ali de uma forma no mundo digital. E que eu tô ouvindo aquilo ali, eu não sei nem se é ele mesmo, quem é que vai se responsabilizar pelo que aquele influenciador tá dizendo. É impressionante mesmo. Mas eu acho que a gente vai começar a ficar treinado. É questão de tempo. Igual o Portanova estava comentando a questão da música, que você começa a pegar ali um efeito. Acho que quanto mais a gente consumir esse tipo de conteúdo, mais a gente vai ficar atento às nuances dele. É claro que vai melhorando a tecnologia, mas eu acredito que a gente vai ficar melhor em identificar esses tipos de conteúdo. O que é muito interessante nisso, né? Quando a gente estuda automação do trabalho, o que se automatiza em trabalho? Coisas que são repetitivas. Aí você fala, pô, mas música é repetitiva? É. As estruturas das músicas são muito iguais. São sempre iguais. Você tem originalidade na combinação dos elementos. Muitas vezes aí entra um pouco de originalidade, mas é muito parecido. A produção em vídeo é pura matemática. É um conjunto de elementos lá que são sempre iguais para você construir. Né? Então por isso que a gente consegue repetir. Porque a gente sempre teve aquela reflexão, né, quando a gente olhava para automação, né, ou para IA, falava assim, não, isso daí nunca vai automatizar, meu trabalho é criativo. Eu acredito hoje que a gente tem uma noção que a gente tinha uma consciência muito pobre da nossa própria capacidade de inteligência. A gente entendia inteligência de uma forma que não era inteligência. Porque hoje a gente está conseguindo automatizar um monte de coisa que teoricamente a gente achava que era trabalho intelectual. Que era atividade intelectual, criativa, inovadora. Né? Há mais ou menos uns 7, 8 anos, eu conversei com um especialista na área, um professor, pesquisador na área de tecnologia, Marcelo Minuti, e que me disse o seguinte, olha, quem mais corre risco no mercado de trabalho é quem faz atividades repetitivas. Quando você me veio com um álbum do Vaca Roxa, o da Vaca Roxa, lançado, e eu ouvi, eu disse assim, cara, tá bem feito. Eu pensei, agora esse pesquisador mordeu a própria língua. Por quê? Porque música não é uma atividade repetitiva exatamente. Mas então você reforça, você acha que a atividade repetitiva é a que está fadada a sofrer com dentro da atividade musical, por exemplo, você tem um monte de profissionais ali atuando, né? Pra vocês terem uma ideia, como que eu construí a ideia da banda? Para o negócio funcionar, eu tive que imaginar a banda. Então eu tenho que ter um guitarrista, um baterista, um vocalista, né? Um baixista, são os 4. E aí cada um tem que ter um estilo. Daí eu dei nome para eles para eu começar a incorporar. Então eu criei na minha mente a banda, né? Todos os integrantes da banda têm nome. Bacana. Não sei se vocês perceberam, mas a guitarrista é uma mulher. Não. Lia Santoro. Tem nome. Esse é o meu estilo. Será que ela é filha do maestro Cláudio Santoro, neto do... Não sei, pode ser. Então, mas isso daí fez com que daí eu comecei a imaginar o trabalho de cada um. Como que é a construção dos riffs de guitarra. Como eu queria um baixo nervoso, né? Sim. Que é o Miguel que toca. Miguel. Aí, um baixo nervoso. Qual que é o processo repetitivo? E é repetitivo. Tem uma estrutura nisso. Pois é, mas aí agora eu vou te dar um cheque aqui. Você só combina diferente. Não um cheque assinado. Vou te dar um cheque no xadrez. Opa, eu achei que eu ia sair aqui tranquilo já hoje. Não, mas aí daqui você tá mal. Mas é o seguinte, deixa porque é o seguinte, o que acontece? Teve todo um trabalho do maestro aí. Teve um arranjo, teve uma escultura de alguém que disse assim, não, eu não quero uma guitarra tranquila, eu quero uma guitarra que use bastante overdrive. Eu quero um baixo que o cara toque com palheta, por exemplo. Ou não, eu quero que o cara seja no dedão mesmo. Quer dizer, teve alguém que pensou isso. A IA faria isso? Então, ou ficaria uma sopa tão aleatória a IA não que faz ia ser isso. irritante? Não faz isso bem. Qual que é nesse processo todo, analisando ainda os dados que a gente tem, onde que está o lugar menos automatizável aí, né? É a produção musical. O produtor. É a pessoa que senta ali na mesa de som e fala, toca mais um quê? Não, entra a guitarra antes. Sim. Baixa o volume. Canta mais lentamente esse último refrão. Não, muda esse refrão, não tá legal, não tá entrando. Sim. E aí eu entro nesse lugar como produtor. Mas pro meu gosto musical, alguém que é de mercado, com certeza faria alguma coisa. Pô, eu não tô entendendo o pulso do mercado, vou produzir uma música aqui que faz sentido pro mercado de forma geral. Mas o produtor musical. E o letrista, porque
Depois que as letras eu já tinha, né? Sim. Mas eu ouvi muita música em IA antes de começar a fazer pra entender como tava funcionando. Entendi. As letras são muito fracas. Muito fracas. Em Muito geral, muito fracas. fracas. Por isso que a IA surfa melhor no que a música instrumental. No Exato. jazz tem muito. Exato. Jazz tem muito. Música ambiente, assim, música... Tipo, aquele jazzinho meio bossa nova, meio aquela pegada mais soft. Tem demais. E é essa que eu digo que você bota pra ouvir, daqui a pouco começa a irritar. Tipo, mas não é uma música desagradável. Por que será que não tô querendo ficar com ela? Eu acho que a parte da produção não é Pode ser bem isso. trabalhada. Você deixa ali, você gasta pouco tempo. Por exemplo, a última etapa porque para ser aceito nas plataformas de música antes de ser publicado, você precisa preparar a música masterizando ela. Então eu tive que instalar softwares de masterização Cara, que para trabalho. masterizar porque tem a altura dos instrumentos, tem que entrar direitinho para encaixar, né? Na hora que a pessoa tá ouvindo lá, uma música não entra alta, outra baixa, né? Quando a pessoa tá ouvindo. A produção real, ela é mais caseira do que a da IA, nesse caso. Ela é mais artesanal. Mais artesanal. É isso aí, ela é mais artesanal. Mas por mais que tenha um avanço grande na tecnologia e na IA, mas tem sempre uma pessoa por trás disso, né? Tem sempre a pessoa pensante ali. Esses dias a gente estava vendo a notícia da rede social só para inteligência artificial. O que você achou disso? Já deu crash. Eu tava vendo. Ah, deu? Eu vi isso hoje também. A banda deve estar lá já. já A banda tá. já deve ter perfil. O que aconteceu? Já estão lá trocando ideias. Não, já estou brigando. Vaca Olha, parece que nessa... Se separaram já. Parece que nessa rede social, que é só para inteligência artificial, a banda já anunciou que deu uma briga lá e o baixista tá meio... O Miguel tá meio afastado já. Já estão querendo trocar o vocalista. Não tá se dando bem mais com a turma. Não tá sendo bem com a Não, tá. É muito interessante esse negócio, porque eu acho que a gente tá num ponto de inflexão desse negócio da IA, até por causa desse momento, né? São sistemas operacionais baseados em IA, agentes de IA, que você passa uma tarefa, ele faz de tudo para cumprir a tarefa. Sim. Você fala assim, ó, produz uma música no estilo tal e publique. Você não faz mais nada. O agente de IA, teoricamente, ia correr tudo, publicar, escrever a carta para a plataforma, registrar, porque as minhas músicas são registradas na Biblioteca Nacional. Porque para aceitar, as plataformas aceitarem, Você tem que ter o registro. eles têm que comprovar que a música é sua. E você tem direito comercial com ela. Porque hoje tá tão bizarro esse negócio da IA que Sim. o povo tá submetendo Qualquer coisa. qualquer claro, porcaria, claro, entendeu? Claro. Então, por isso. Mas essa conversa entre as IAs, essa plataforma, esse ambiente, ele permitiu que esses sistemas operacionais conversassem entre si sem intermediação humana. Que isso que é a rede social de IAs. Que é igual aquele filme, o Her, lá, com o Joaquin Phoenix e a Sim. Scarlett Johansson lá. Que o cara se apaixona pelo Ouvi sistema essa operacional. semana sobre esse filme. É igualzinho. E aí no final, eu não vou dar spoiler, Não o dá filme é velho, spoiler, né? não dá. Não, o filme é velho. Já assistiu? Não, coisa triste. É meio deprê, o negócio. Mas no final, o negócio é tão deprê no filme, Então, é tão isso. deprê, que a IA abandona o cara. Olha aí, Então- spoiler. Não, achei. Deu spoiler, acabou. Desculpa, foi mal, gente. Ninguém Não, o precisa filme tem assistir 20 anos já. Não, para. Spoiler de clássico não dá. Acabei com a. É clássico. Mas qual proveito que você espera ter? Imagino que depois dessa pesquisa encerrada até vai estar escrito lá que é produzido por IA, por enquanto. Não, já tá. Se você pega na descrição da banda, é um projeto no de. YouTube lá já tem a É, descrição. Qual é o ganho que você acha, o proveito para os teus alunos que devem estar acompanhando isso de alguma forma? Você deve estar levando isso para dentro da sala de aula. Sim. A gente trabalha muito, né? Dentro quando a gente está trabalhando no desenvolvimento dos alunos, as habilidades deles, a gente tem uma responsabilidade muito grande hoje. Eu não posso mais ensinar alguma coisa que está na fronteira da automatização. Claro. Porque se eu ensinar alguma coisa que vai ser automatizada, ele vai desenvolver uma competência que não vai ser relevante daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pois é. Então, a reflexão que a gente leva para dentro da sala de aula é essa. Uma profissão que, por mais que você ache que ela é uma coisa inatingível do ponto de vista da automação, ela pode ser porque daqui tem criatividade, daqui tem inovação, Tem arte. tem arte. Porque essa era a discussão, né? Então. O que a arte é inatingível pela tecnologia. É que até a arte, para ser arte, tem processos repetitivos. Para que ela seja produzida. Tem etapas dentro do processo que efetivamente são essas etapas criativas. Mas a grande maioria é sempre igual. É por isso que ganha escala. Se não fosse assim, você não teria indústria musical. Claro. Não teria indústria de cinema. Se os processos não fossem repetitivos, você não conseguiria escalar eles.
Se fosse tudo uma obra absolutamente criada do zero e perdida aquela construção, você não teria 4 músicas, cada compositor ia fazer 4 músicas na vida, 5, 6, não tem uma linha, né? Exatamente. Agora, a inteligência artificial está trazendo um alarme grande, principalmente esse ano que a gente tem eleições. Né? E aí eu que te digo... Com emoção. Para a pessoa que está em casa e está ali recebendo conteúdos e não sabe identificar, não tem esse ouvido, não tem ali uma forma de olhar e perceber alguma coisa, você tem alguma dica assim, olha, presta atenção nisso. Você recebeu, antes de compartilhar, veja isso. Lembra na época que a gente olhava para a boca da pessoa que estava falando ali e a gente percebia que tinha... E agora acabou isso. Isso, eram 6 dedos, né? 6 dedos. 6 dedos, tinha isso. A orelha estava torta. Isso, porque antigamente o olho, a gente... olhar para um lado, um olhar para o outro. Agora não, tá avançando, tá muito perfeito, tá muito realista, né? E a gente antigamente tinha aquela ideia de, não, eu preciso ver para crer. Agora a gente tá vendo. E eu posso crer. E a gente tem um problema que a grande parte da população consome no celular. Então os detalhes ficam menorzinhos. Claro. Então é mais difícil identificar as coisas que são erros ali que poderiam indicar isso daí. A minha recomendação nesse caso tem que ter fonte tudo. As coisas têm que ter fonte e você tem que confiar na fonte. Ver quem publicou. Porque tem que ser... por isso que o processo jornalístico é tão importante. A gente nunca precisou tanto de processo jornalístico, né? De apuração, de validação. Porque a gente está à beira de um momento onde a gente vai ser soterrado por conteúdo produzido artificialmente. Conteúdo sintético. Vindo de todos os lugares. A gente tem que ter um nome para isso. E a slop. O slop é de ruim, lixo, foi eleita porcaria. A palavra do ano. E entrou no mundo corporativo. Agora a gente chama de work slop. Porque os trabalhadores... A gente tem uma pesquisa recente, super recente, né? Que aí bate diretamente esse negócio da eleição. Que bate nessa questão do trabalhador falando, nossa, me deram tanta ferramenta para aumentar a produtividade e eu estou trabalhando mais. Exato. Porque eles estão recebendo mais conteúdo do que recebiam antes, porque está todo mundo produzindo. A pessoa nunca escreveu um artigo na vida, agora escreve um por cada semana. É só entrar no LinkedIn. Pessoas que nunca escreveram na vida estão produzindo conteúdos um atrás do outro. Isso é um fenômeno que envolve a questão da eleição, porque a gente está sendo essa produção em massa de conteúdo e as pessoas estão sendo sobrecarregadas do ponto de vista cognitivo. É uma sobrecarga cognitiva. A gente está ficando cansado de absorver. Qual que é o problema quando a gente para de começa a ficar cansado e o nosso processo de julgamento começa a ser enfraquecido? Você começa a absorver qualquer porcaria que passam para você. Então, o processo eleitoral, se a gente não fizer um trabalho muito consistente de preparar as pessoas mesmo para começar a fazer esses filtros, as pessoas vão começar a absorver, porque elas vão parar de ser treinadas a julgar o conteúdo. Sim. Com o tempo, porque vão ficar cansadas. E geralmente são conteúdos que mexem muito com o emocional da pessoa, Exatamente. né? Então a primeira coisa é imediato, o botãozinho de compartilhar. Mas a gente vai conseguir ajudar e orientar e apresentar fontes para as pessoas que quiserem receber essas fontes, as pessoas que estão só confirmando as suas... Mas eu tô achando que isso daí não é o suficiente, sabia? Porque só para as pessoas que quiserem. Daqui a pouco, poucas pessoas vão querer. Então, por isso... Eu não tenho uma boa resposta para qual é o caminho para isso, entendeu? A gente não encontra um... Porque, em geral, quando a gente contraria, acaba xingado, mentiroso, vagabundo. E daí pra fora, não vou repetir o resto, vocês não merecem. Né? Não precisa. Mas assim, mas é isso. Eu tenho visto casos, e já me aconteceu, de gente que encontra na rua e xinga. Diz assim, olha, você tá dizendo aquilo. Eu disse, pô, mas vem cá, tá lá o decreto, tá publicado, não fui eu que falei. Não é meu. Eu só peguei a informação e passei. Eu sou mensageiro. Mas é que o tio do Zap, nesse caso, é referência, né? É complicado. Porque às vezes você recebe de uma pessoa que você confia. Total. Né? Mas realmente, a fonte de onde veio isso aí é importante checar. E isso daí, você fica imaginando, por exemplo, o último ranking de conteúdos do YouTube do ano passado, os mais acessados, acho que eles pegaram 100 mais conteúdos mais acessados do ano, 20% eram conteúdos de IA. Se você for pro YouTube e navegar lá e... Não tô falando que tudo é ruim, tá? Claro. Tô falando pro IA. Documentários. Eu tenho alunos que hoje montaram fábricas de conteúdo. Então, tipo assim... Por quê? Porque eles são remunerados por visualização. Então, vamos falar História do Egito. Daí é uma linha de produção.
Pode ver, tem um monte de conteúdo assim no YouTube. Tem. Começa a aparecer as imagens, tem uma narração de IA por trás, não aparece ninguém. Você vê que é tudo em imagem quase de banco de imagem, parece, né? Sim, sim. Que está sendo gerado por IA. E ele produz 10, 15, 20 documentários por dia. Que loucura. E são milhares de pessoas fazendo isso. Então, em algum momento, a gente vai ter tanto conteúdo de IA que o conteúdo artesanal humano vai virar luxo. Sim, que o cara vai dizer assim, bom, eu só assisto se o cara abrir uma página, lamber o dedo, fizer assim, olha, vou contar uma história, vou contar uma história pra vocês, aconteceu no ano tal, né? Isso é verdade. Era uma vez... Exatamente. Não, realmente, tem um lado bom e um lado ruim. Nessa semana mesmo, a gente trouxe no Repórter Brasil uma reportagem mostrando o aumento gigantesco no número de denúncias de crimes cibernéticos por conta do avanço da inteligência artificial. Então, pessoas que têm vídeos delas mesmas expostos, nudes, de pessoas que nunca fizeram aquelas fotos, aqueles vídeos, e que estão sendo expostos e usados como forma de aplicar golpes, de extorsão. E os vídeos que você recebe de alguma pessoa que você conhece, ou um áudio, pedindo alguma coisa pra você. Daí você vê que é a voz da pessoa. É o vídeo da pessoa. Daí você vai lá, tá bom, claro. Joãozinho, vou te passar. E aí foi produzido. Pode facilitar e pode dificultar muito a nossa vida também. Muito. Você continua um otimista? Eu continuo. Continuo otimista. A gente passou já por outros momentos críticos na história, né? Verdade. Eu acho que a gente se adapta aí. A gente tem uma coisa muito diferente nessa revolução da IA, que é o ataque direto à nossa capacidade cognitiva. E isso é o ponto que eu acho que a gente tem mais preocupação. As pessoas, quando elas param, as IAs, elas estão virando conselheiros de tudo. Então você vai trocar de carro. Faz terapia. Faz terapia. A gente para de fazer escolhas. Sim. A IA faz as escolhas pra gente. Quais são os 5 melhores não sei o quê? O cara assistiu um filme. Quais são os 5 melhores filmes de ficção e tal? Quais são as 5 melhores bandas de rock dos anos 80? Você para de você fazer... você escolher. Você terceiriza pra IA. Exatamente. Então, uma das músicas do Vaca Roxa, que tem uma frase que fala isso. Né? Que a gente para de escolher e cada escolha que a gente deixa de fazer, né? É um espaço que você abre para coisas que você não controla. Cada escolha é uma renúncia. Isso daí, cada escolha é uma renúncia. É isso. E a gente está parando de fazer escolhas. Então a gente nem entende as renúncias que a gente está fazendo, porque quem está fazendo as escolhas pra gente são essas ferramentas. Eu fiz um experimento com meus alunos ano passado. Sobre... Eles têm uma dificuldade muito grande. Alunos da graduação, né? Porque eu tenho muitos alunos da pós, né? Que daí já estão no mercado de trabalho. Mas da graduação são jovens, né? 18, 19 anos. O experimento era ficar 30 minutos sentado no sofá sem fazer nada. Nada, tipo assim, não assistir televisão, não mexer no celular, não ler, não fazer nada. Descansar. Parado, meditando ali. Eu tinha 40 alunos, 2 pessoas só conseguiram. E aí a gente vê uma questão até de um impacto emocional. Psicológico aí na... A gente deixa, o tédio sumiu. As pessoas não têm mais tédio, elas têm só ansiedade. O tédio sumiu, O desapareceu. tédio incomoda, né? Ninguém tá mais preparado pra sentir tédio. Crianças, hoje em dia, ficou 1 minuto ali sem ter o que fazer, já tá entediada. E aí isso daí é uma mudança social, comportamental, né? E aí, como eu até voltando à questão do otimista, eu continuo sendo otimista, porque as ferramentas elas não são más nem boas, né? Somos nós que usamos elas das várias formas, ruins ou não, né? O negócio da IA tem muita coisa. Por exemplo, eu consegui expressar algo artístico meu que está dentro de mim que eu nunca conseguiria expressar, né? Certo. Porque eu não sei tocar nenhum instrumento, não sei cantar, mas eu consegui fazer um combinado e construir uma coisa que teoricamente é mais ou menos que dá para ouvir. Não, né? dá pra ouvir, dá muito. Ficou bom. Mas até pode... A gente vai encerrar o programa em seguida com a Vaca Roxa andando, babando lá. A vaca doida. É o seguinte... mas é um babo radioativo, você viu? Eu vi que ela é tóxica. Então o negócio é corrosiva. Cuidado com a baba da Vaca Roxa. Mas o teu otimismo é porque você acha que a gente vai se acomodar e ficar nessa numa boa, ou porque a gente vai ter uma janela e vai pular e sair correndo? Desse contexto que a gente tem agora. A gente dá a volta nele ou não? Eu acho que a gente tem ciclos, né? Quando as novas tecnologias entram e os processos disruptivos surgem.
A gente tem uma fase de altas expectativas, euforia crescente, Claro. que é o caso agora. Euforia crescente. Estamos nessa. Só que em determinado momento você desaba pro vale da desilusão. Que é aquele momento onde tudo parece, puta, as expectativas eram tão grandes. Esse negócio dos investimentos massivos, Sim. sem retorno, e vão demorar os A IA me retornos. traiu. É isso aí, exatamente. Agora, tô- E aí vai gerar o recuo. Isso aconteceu com a internet. Sim, sim. Né? é verdade. Tanto que teve a bolha, estouro da bolha, TV o investimento a cabo. em internet acabou, até depois, alguns anos depois, começar a retomar. Então eu acredito que o problema é que a gente tem que sofrer para as coisas serem organizadas. Vai ter regulamentação que faça sentido, né? Nem muito nem pouca. As pessoas vão começar a ser preparadas, né, para isso. O nosso sistema de ensino ainda está longe de conseguir absorver a velocidade dessas mudanças, até porque é muito rápido, né? É difícil para um sistema, né, conseguir absorver. Mas eu acho que isso a gente vai passar por um processo de sofrimento e a gente vai se ajustar e vai sair mais forte do outro lado. Que bom, que bom. Eu comecei a ficar mais otimista também. Eu não, eu continuo pessimista, mas tudo bem. Marcelo Minuti, muito obrigado pela conversa aqui. É sempre um prazer conversar contigo. Fazia tempo que a gente não botava a conversa em dia. E esse assunto, quando eu vi a vaca doida correndo nos campos cibernéticos, eu disse assim, nós temos que conversar sobre isso. Então a gente encerra essa edição do RB Podcast com um abraço para você que nos acompanha pelas dezenas e dezenas de emissoras reais. E Essa não sim. Da Rede Ouvintes Nacional. reais. Exatamente, pessoal. Esses são. Da Rede Nacional de Comunicação Pública. É sempre um prazer estar com você. Um grande abraço. Até a próxima. Solta a vaca no campo cibernético. Vamos a vaca lá. de Muito ar. obrigada, Marcelo. E vamos lá, Paulo. Solta a vaca aí pra gente. Diário canta o hino nacional entre piadas e discursos de moral. A justiça dorme em sono letal, mas o aplauso é o ritual. Bem-vindo à República dos Espelhos Quebrados, onde os culpados são sempre os outros lados. Aqui a verdade tem brilho dourado e o futuro um contrato mal assinado. Hey! A moda é ser consciente, mas sem se envolver, com um gesto de bondade só pra parecer. O ódio é requinte, vem em doses discretas, e o amor virou tema de rimas incompletas. O político